a gente falar hoje sobre família. Diga comigo, família. Bom, família, a gente podia descrever de muitas maneiras, inclusive tem a descrição no dicionário do significado de família, mas eu queria começar dizendo que família é a primeira escola que uma pessoa frequenta. Ao longo de uma vida, todo mundo passou por várias escolas. Ninguém passou por uma escola só. Não é verdade, sim ou não? Você fez alfabetização, letramento em uma, depois ensino fundamental em outra, passou para outra, depois faculdade, coisa e tal. Resumindo, todo mundo passa por várias escolas, mas a primeira que todo tipo de gente frequenta é a família. Então, a família é a primeira escola que uma pessoa frequenta e, quando a gente frequenta a escola, a gente está lá para aprender algo. E aprendemos muitas coisas na escola chamada família. Infelizmente, nem tudo que a gente aprende nessa escola vai ser bom. Nem tudo que a gente vê nessa escola chamada família é bom. Nem tudo que a gente vai carregar para a vida, do que viveu, do que aprendeu lá na escola chamada família, é bom. Algumas coisas vão precisar ser revistas, outras vão precisar ser até mesmo curadas. Mas muitas também são boas e as pessoas costumam dizer, é a minha base. É de onde eu saí, tem alegria, tem orgulho daquilo. Mas nem tudo o que você viveu, o que você presenciou, o que você assistiu, é para ser levado para a sua vida. Então, por exemplo, existem traumas familiares que desencadeiam desvios de comportamento terríveis. Não justifica, mas cerca de 90% de assassinos, pedófilos, estupradores, assaltantes, muitos deles relatam, contam, alguns como forma de justificar e outros, ao longo da investigação, se vê que essa pessoa viveu um trauma familiar. Eu conheci um pastor que ele tinha dificuldade de relacionamento com o pai dele. E ele conta, hoje ele é crente, hoje ele é pastor, e ele conta no seu testemunho que a coisa ganhou uma proporção que um dia o pai dele, por causa de um comportamento de criança, o pai espancou ele. Espancou de uma forma que ele saiu mancando, ele saiu sangrando, mas ele disse, hoje eu pulo o muro dessa casa e nunca mais eu volto. E ele fez isso e ele entrou no mundo da droga. Ele passou a ser um drogado, viveu anos na droga. E só depois, quando Deus entrou na vida dele, ele teve a cura, a libertação da droga e a cura com relação àquele pai. Está entre as principais causas, então, de desvio de comportamento, traumas familiares. Daí a importância da gente falar, zelar por essa escola chamada família. A família, mas a gente diz assim, no Brasil isso é terrível. Sim, no Brasil é terrível. Mas, na verdade, problema familiar sempre existiu. Na antiguidade, inclusive na família de Jacó, que é o que a gente vai falar hoje, Jacó foi um grande homem de Deus, um exemplo. Até hoje, o mundo todo ora Deus de Jacó. A gente ora assim ou não? Porque Deus se manifestou de forma incrível na vida de Jacó. Mas a família de Jacó foi marcada por traumas familiares, por problemas familiares terríveis. E a gente vai ver aí que logo em Gênesis capítulo 30, versículo 1 e 2, o que foi que aconteceu com Jacó? Ele gerou uma família disfuncional. Quando ele se apaixonou por Raquel, a gente não vai ler tudo, tá? Quando ele se apaixonou por Raquel, e por uma manobra do sogro, ele acabou casando com a outra irmã. Nessa época, isso aqui é muitos anos antes de Cristo, na antiguidade, existia culturas, a depender da função, por exemplo, reis e outros, tinham várias mulheres. E
Jacó, ele se apaixonou, se interessou por uma mulher chamada Raquel e quis casar com ela. O sogro trabalhou lá e fez ele casar antes com Lia, a irmã de Raquel. Apesar de ser um problema cultural, eles sofriam com isso, porque sentimento sempre existiu. Todo mundo tem emoção. E o que foi que aconteceu? Depois ele acabou casando com a sua amada Raquel. Porém, o clima entre elas não era bom. Por quê? Porque todo mundo sabia que o coração dele pertencia a Raquel. Ele amava a Raquel. E estava ali com Lia. Depois esse Jacó teve as concubinas, as empregadas também. Ele teve, me parece que mais 4, 7 mulheres, esqueci aqui agora. Então, a verdade é que ele foi formando uma família disfuncional. Não propriamente por essa razão, já que a cultura da época abrangia isso, mas porque entre elas começou a ter problema. Inclusive porque Lia, a sua primeira esposa, dava muitos filhos a Raquel, ou a Jacó. Naquele tempo, ter muito filho significava poder, prosperidade, porque as coisas significava força de trabalho, significava poder para a guerra, significava muita coisa. Então, os filhos representavam produtividade. Quanto mais filho, mais próspera uma pessoa era. Então, Lia deu muitos filhos a Jacó. Raquel, porém, a esposa amada, era estéril. A gente vê aí em Gênesis capítulo 30, versículo 1 e 2, que começaram conflitos graves. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã. E disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus para te impedir o fruto de teu ventre? Você veja que até então tinha favoritismo, tinha mágoas, tinha invejas, que tudo foi amplificado, aumentado por conta da questão dos filhos. E Jacó chegou a se irar com ela. Aí os problemas familiares foram aumentando, conflitos diversos. E a gente vê que mais adiante, Raquel, ele orou, diz a Bíblia, que ele orou 20 anos para Raquel conseguir ser mãe. Hoje existem mulheres que fazem a opção de não ter filho, e existem maneiras científicas também para induzir a isso. Mas nessa época aí, quem não tinha filho, literalmente, tinha menos valor. E ele orou 20 anos para que a sua esposa amada tivesse filhos. Em Gênesis capítulo 37, versículo 3 e 4, a gente vai ficar muito aí em Gênesis 37, você pode deixar aberto. Israel amava a José mais do que aos seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Raquel, quando conseguiu ter filho, chamou o nome José. José passou a ser o filho preferido de Jacó. Esse é um problema grave nas famílias. Quando um pai demonstra preferência por algum filho, muito trauma familiar, muito problema de alma, vindo lá do passado, vem daí. E você vê que na Bíblia já acontecia. Jacó, quando recebeu esse filho José, ele era cheio de filhos, mas ele passou, a Bíblia fala claramente que ele amava mais a José, porque era o filho da velhice, e fez uma túnica de várias cores que significava honra. Essa túnica de várias cores representava que ele ia reinar sobre todos, que ele era o herdeiro principal. E Israel, que era o outro nome de Jacó, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. Diga comigo, vixe. Aqui que a gente está na Bahia, né? Mas veja que aqui, se essa família já tinha problema, aqui agora o problema multiplicou.
porque era filho da sua velhice, e fez a túnica de várias cores, vá. Vendo, pois, seus filhos, olha o problema aumentando. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles. Olha, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Significa que nessa casa tinha briga. Significa que nessa casa tinha divisão. Não consegui falar pacificamente. Tinha aumento de voz, não sei se tinha tapa. O problema foi aumentando, tomando uma proporção terrível, que eles chegaram nessa família, se já tinha ciúme, inveja, passou a ter mais mentiras e violência com a chegada de José. No versículo 11, veja o que acontece. Versículo 11, seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. José começa a ter experiências com Deus. Deus começa a mostrar coisas a José, coisas de grandeza, inclusive, que ele próprio queria fazer na vida dele. E José chegava e contava para quem já tinha inveja dele. Imagine você comprou seu carro hoje. Você vai virar para quem tem inveja. Para quem você sabe que não vai se alegrar e diz, comprei um carro novo. Qual a reação dessa pessoa? Quem já passou por isso aqui? O semblante do outro cai na hora, não é? Cai ou não cai? A pessoa se esforça para dar uma risada. Se esforça para dizer parabéns. Mas, na verdade, está ali amarrada, sofrendo com a sua prosperidade. José, sem sabedoria, vira para os 11 irmãos e diz, Deus me mostrou, tive um sonho, e o sonho era de grandeza. O sonho era mais ou menos assim, nós não vamos ler. Eu estava num lugar, vocês se inclinavam para mim. Resumindo, aí o outro parecido, contou de novo. Aí os irmãos ficavam com mais raiva dele. E o que aconteceu depois disso daí? O problema cresceu de uma maneira desproporcional. Essa família não teve mais controle. E armaram um plano contra ele no versículo 20. Aí eles armaram, na verdade, 3 planos contra José. Vinde, pois agora, olha o papo dos irmãos. Vinde, pois agora e matemo-lo. Lancemo-lo numa dessas covas e diremos, uma fera o comeu e veremos que será dos seus sonhos. Quando você tem sonhos de Deus, o diabo pensa assim, eu vou acabar com ele, eu vou cortar na raiz. E eu quero ver no que vai dar esse sonho. Diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. Diga, os meus sonhos vão acontecer. Diga, nada, nem ninguém vai matar os meus sonhos. Mas os irmãos de José estavam no limite com ele, de forma que disseram, vamos fazer isso e veremos o que será dos seus sonhos. O sangue de Jesus tem poder. Diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. O inferno conspira assim, ó. Quando a gente está com projeto, quando a gente está empolgado, quando Deus está abençoando. Não fique inocente, não. O inferno conspira para vir, ó, cortar na raiz. Mas aí o que aconteceu? Planejaram assim. No 22, o que aconteceu? Vamos ver. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. Ele disse, bora jogar nessa cisterna. Bora dar um castigo nele. A cisterna era vazia, diz a Bíblia, que a gente não vai ler. Vamos jogar, deixa ele uns dias aí, uma tarde aí para ele ver o que é bom. Daqui para lá mesmo ele pode quebrar um braço.
Pelo menos a gente leva ele de volta para nosso pai. Vai chegar vivo e a gente não vai sujar a mão de sangue. Não vamos matar, não. No versículo 26. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá? E Judá é um dos irmãos. Tudo isso aí é uma conversa entre irmãos, viu? Diga, que família. Como diz o outro, ô familhinha, né? Aí você diz assim, a minha não presta. Ó essa como era. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, tirou na hora, e venderam José por 20 moedas de prata aos israelitas, aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Se coloque no lugar. Tem gente que tem 3 irmãos aqui, tem gente que tem 2. Não precisa ter a quantidade de irmão que tinha. Tem gente que tem 1. Já pensou, tu tá num lugar com teu irmão, com teus irmãos e dizer: ei, ismaelitas, aqui, ó, toma esse escravo aqui, ó. Olha os dentes, ó a orelha, ó, tem músculo. É escravo, vende. Você dizer: fulano, não sou não. Não, eu não. E ia começar a ser olhado, avaliado, se valia a pena comprar ou não. E você dizer: fulano, não. E toma aqui 20 moedas de prata e arrastar ele. E ele dizer: fulano, você ia chamar um por um. Você ia chamar o irmão um por um, pelo nome. Eu ia dizer: Mel. Eu ia dizer: Ia, minhas irmãs. Eu ia dizer: Júnior, tu tá fazendo isso comigo? Não! E eu ia tentar dizer a eles: eu não sou escravo, não. Eu tenho família. Mas foi vendido como escravo. Diga comigo: trauma familiar. Que talvez eu e você não suportasse. Não foi pouca coisa. Depois dele ver que tentaram matar, planejaram matar, jogaram na cova, depois de anos de briga dentro de casa. E qual foi o mal que José fez? O seu pai o amava mais do que aos outros. Você que tem mais de um filho, cuidado para não mostrar preferência. Outro dia eu disse a alguém isso, eu digo: ainda bem que eu só tenho um. Não corro esse risco. Porque até na Bíblia acontecia. Então, realmente, você tem que ter cuidado. Para, em caso do seu coração se inclinar mais, você não demonstrar. Um dia, meu pai tinha isso. Um dia, meu pai, eu disse assim, em Painho, ele falou teve uma situação, eu falei achando que ele ia desmentir. Olha no que eu entrei. Eu digo: em Painho, a tua preferida aqui é Mel, né? Aí ele deu risada, depois fez. Ele tem um irmão chamado... Aliás, não vou dizer o nome não, né? Senão vou entregar tudo. Aí ele disse... Ele deu risada e fez... E a de fulano é fulana. Se eu já tinha dor, piorou, sim ou não? Acabou de matar ou não? Então, assim... Às vezes... na época, eu era muito ferida, eu ficava assim, eu chegava ao ponto de ficar nessa casa, ninguém me ama aqui mesmo. E chorava, eu falava e chorava. Tem uma irmã minha aqui que é testemunha ali, Mel. Eu chorava, Mel tá ali. Eu falava e eu vivia aquilo. Aqui ninguém me ama mesmo. E eu abaixava, mãe tinha aquela máquina de costura que abre e vira uma caixa embaixo. Quem lembra disso? Hoje não tem mais não, né? Eu entrava naquela caixa, vocês não têm noção não. Eu ficava...
Nessa casa, ninguém me ama mesmo. É assim. E a lágrima descia. E não aparecia um para dizer assim, olha o que é família. E a minha é uma bênção, mas ainda assim, não aparecia um para dizer. Se fosse eu hoje, com conhecimento, eu ia dizer, não, minha filha, venha. Você é amada. Nós te amamos. Eu faria isso hoje. O povo passava e dizia, essa menina é doida. Aí acabava de matar. Entendeu? É assim. Então, às vezes, hoje eu vejo Deus. Eu precisava daquilo. Porque senão eu estava chorando até hoje. Ninguém me ama, não me abraçou, não gosta de mim. Não falou comigo, está com... Entendeu? Então, às vezes, Deus usa situações assim para te curar. Diz a quem está junto de você, algumas coisas acontecem para Deus te endurecer e te curar. Diga, seja curado. Eu sei que quando eu via que ninguém ia lá me consolar e dizer que me amava, eu levantava, enxugava as lágrimas e ia cuidar das coisas. Pronto, eu estou viva aqui. Então, o que acontece? Nessa família de Jacó, houve consequências dolorosas por causa disso. José, uma vez vendido, chegou no Egito como escravo. Lá, ele foi vendido de novo, porque os ismaelitas chegaram, no que chegava na cidade, aqui, ó, tem um escravo bom aqui, vem olhar. Aí olhar dente, olhar tudo. Acho que olhava se tinha sarna, não sei, se era forte o suficiente para o trabalho. Aí foi vendido de novo para uma casa de uma pessoa importante, para a casa de Potifar, que trabalhava com o faraó do Egito. E lá, diz a Bíblia, que ele conservou, a Bíblia dá a entender o tempo todo que José conservou o coração bom. Com tudo o que passou, conservou o coração de Deus, porque diz a Bíblia que a casa de Potifar foi abençoada, diz a Bíblia, não vamos ler, depois você pode ler a história toda e a partir de Gênesis 37 até o 42, você vê que a história toda. O que aconteceu? A Bíblia diz que a casa de Potifar foi abençoada por causa de José. A sua presença na sua família, a sua família para ser abençoada por causa da sua presença. O seu ambiente de trabalho é para ser abençoado por causa da sua presença. A igreja é para ser uma bênção por causa da sua presença. José fazia diferença onde estava. E diz a Bíblia claramente que a casa de Potifar foi abençoada por causa de José, mas o inimigo não para. O que foi que o inimigo fez? Criou uma situação para a esposa desse homem querer ele. E ele disse, não, você é casada, não, eu estou aqui para servir na casa, mas isso a senhora não me pertence. E ela criou uma situação, inverteu, disse que foi ele que tentou atacar ela, e por conta disso, esse homem teve que sofrer mais, saiu da casa desse Potifar como escravo, foi parar na cadeia. A história de sofrimento dele durou 13 anos, mas José não virou assassino, não virou estuprador, não virou malfeitor, estelionatário, não virou assaltante. José guardou o coração. Em tudo o que passou, ele se guardou. Por isso que as igrejas falam tanto da história de José, porque é uma história de verdade. Você vê que a Bíblia, como é linda, não fala só coisa boa. Conta uma história dessa aqui para a gente aprender com os erros do outro também. Mas, então José levou anos com a dor do desprezo. Sofreu ou não sofreu? Sofreu ou não sofreu? A dor do desprezo, a saudade da casa. Ele tinha quarto, ele tinha cama, ele tinha família, ele tinha comida na hora certa, ele tinha direito a lazer. José perdeu tudo porque ele virou escravo. Ele tinha honra. Ele era o filho de Jacó, um homem bem-sucedido.
que foi parar numa terra estranha como ninguém. E lá viveu assim 13 anos. Todo mundo fez o que quis dele. Eu recomendo você assistir, não sei ainda se ainda fica, acho que fica no Play Plus, não sei. José, da Record. Você chora. A produção da Record, nesse filme, novela, porque dura um tempo, é perfeita. Você chora e mergulha na Bíblia, assim, ó. Você aprende. Uma das coisas que mostra nessa produção é que quando, como escravo, rasparam a cabeça dele. Em Israel, cabelo, barba é honra. E a primeira coisa que fizeram, rasparam e a lágrima dele descendo. Sem poder dizer um A, sem poder fazer nada. Lembrando da casa dele. E raspando a barba, preparando ele para servir como escravo. E José ali se guardando, sofrendo a dor da separação da família. Jacó, por outro lado, o pai, sofreu a perda do filho, que achou que morreu, porque nessa família tinha mentira. Chegaram em casa dizendo, não disseram, a gente vendeu teu filho. Não, disseram, ó, uma besta fera o comeu. E Jacó sofreu anos, chorando saudade desse filho, achando, ainda sujaram a túnica dele de sangue. E Jacó, se fosse hoje a fazer DNA, ia ver que o sangue não era de José. Mas ele ali agarrado com aquilo, sofrendo. Então, o ódio, a inveja, as maquinações. Família, você que está aqui hoje, a sua pode ter sido do jeito que foi. Ninguém escolhe família numa prateleira. Você não escolheu o seu pai. Você não escolheu o tipo de sua mãe. Deixa eu escolher aqui uma mãe para mim. Eu quero assim. Vou levar essa. Você vai ser minha mãe. Não! Você não escolhe o irmão que você vai ter. A gente escolhe marido e mulher e muitas vezes dá errado. Sim ou não? É o pior que eu já conheci. Vou falar, mas não se assustem, os solteiros. O pior que eu já conheci. Aliás, não vou falar, não. Deixa eu falar. Não. Vou falar, não tem condição, é demais. Então, assim, ore. Tá? Para escolher o solteiro, aquela questão. Tem gente que só fica orando. Não, você tem que bater, né? Claro, é uma pessoa que vai dormir com você a vida toda. Tem que ser do seu agrado. O jeito da pessoa, fisicamente, o que for. Os objetivos de vida. Tem que ter uma identificação. Sim ou não, gente? Mas, ore para Deus confirmar ali. Abençoe, consagre e case. E faça diferente do que o que você viveu. Porque muitas vezes o que a gente viveu não foi bom. E aí você tem que, uma vez casado, mesmo com problema, a pastora Renata diz assim, tem marido que é um carvão molhado. A mulher tem que soprar muito para pegar fogo. Não é no sentido de namoro, não, de tudo. Então, às vezes, você está com o carvão molhado, vai soprar. Faz igual quando faz churrasco, aquele churrasco que faz na jante. O que é que a gente faz? Bota um ventilador para ajudar o vento a pegar fogo. É assim ou não é? Aí já ia dizer, só eu, é? Não. Pois, então às vezes tem que soprar muito. Mas, Deus te deu, vai pagar teu preço e vai abençoar. Sabe por quê? Porque o melhor marido é o seu. Mulheres, diga comigo, o melhor marido é o meu. Mas os homens, fica sabendo, maridos, que a melhor esposa é a sua. Diga comigo, a melhor esposa é a minha. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso? Senão ia sair tudo daqui por fora. Eu dizer, eu mesmo não, estou fora. Outro dia eu disse assim, chamou o bispo e disse, ó, a gente quer falar com o senhor, os dois com a cara bem. A gente veio dizer que a gente vai se divorciar. Aí ele disse, sabe quando ele quer, ele dá uma, né? A gente quer ovelha, sabe? Ele, sim. E vieram aqui por quê? A gente veio dizer que a gente vai se divorciar. Ele,
Mas eu só faço casamento, eu não faço divórcio, não. Deu logo a queimada. Resumindo. Então, mas você está casado, meu irmão, vá zelar do seu casamento. Porque família precisa ser um lugar de abrigo. Família precisa ser um lugar seguro. Família precisa ser um lugar de descanso e de paz. E você é o agente responsável por fazer a sua família ser desse jeito. Solteiros que vão casar, você vai fazer a sua casa ser isso. Não é o anjo de Deus que vai fazer, não. Quem vai fazer é você. Quem faz são os envolvidos. Casamentos são duas pessoas. São os envolvidos que faz ele ser bom ou ruim. A gente chama por Deus. Porque sem Deus ninguém pode nada. Mas são as pessoas. Casamento é entre duas pessoas. Não é entre dois anjos. Entendeu? Então, família precisa ser um lugar de paz. Precisa ser um lugar de segurança. O que foi que aconteceu? O favoritismo dessa família foi uma porta aberta para o mal entrar. Todo conflito, toda diferença precisa ser bem gerenciada para não gerar trauma. O perdão é o ingrediente de todos os dias numa família. Assim como o sal é o ingrediente, a família se alimenta, sim ou não? Sim ou não? Tem alguma casa aí que não compra sal? A gente compra tudo aqui, menos sal. Não, não tem. O sal sempre tem. Pode até não ter caldo quinó, muito produto químico. Pode não ter, tem gente que não usa, eu não uso pimentão. Não entra pimentão para cozinhar. Pode não entrar algumas coisas, mas sal compra. Não tem supermercado, não tem feira sem sal. Sim ou não? Pronto, é o ingrediente de todo dia. Seja na comida chique ou na comida básica. No fritar do ovo ali. O perdão é para todo dia. O perdão é para todo dia. Se não tiver o perdão numa família, tudo cresce e toma proporção desastrosa. Então, você que tem dificuldade com perdão e é solteiro, nem case. Porque senão você vai formar uma família disfuncional. Mas o perdão precisa estar presente todo dia, ó. Nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Porque os conflitos, foi gente, vai ter conflito. E os conflitos precisam ser bem gerenciados. Nem sempre é aquele relacionamento que diz, a gente está junto há X anos e nunca teve briga. Nem sempre isso é saudável. O se estranhar, às vezes, faz parte. O que não pode é seguir o estranhamento. Por que se estranha? Porque as pessoas são diferentes. Ninguém é totalmente igual a ninguém. Mas se você tem foco, você vai seguir tendo paz no seu relacionamento. Esse não é um evento de casal, mas na verdade isso é casamento. Por que tem que falar? Porque família começa com o casal. E se o casal for disfuncional, os filhos também serão. Se o casal não gerenciar bem os conflitos, os filhos também viverão inseridos no conflito. Então as igrejas recebem pessoas assim, gente, que veio de traumas familiares terríveis, que não souberam lidar como José soube. Em Gênesis capítulo 45, versículo 1 a 9, olha, a família se reencontrou. 13 anos depois, se reencontrou. Por que se reencontrou? Porque teve uma fome na terra. Para você lembrar, assim, quando diz na terra, lembra da pandemia Covid-19? Foi na terra, foi ou não foi? Todos os continentes foram afetados. Então, houve uma fome na terra. Todo mundo foi afetado. Mas, por uma ação de Deus, só o Egito continuou tendo comida. Porque até aqui, o que tinha acontecido? Deus usou José para dizer algo a Faraó, que ele disse, o quê?
Você é o homem que vai estocar alimento. Você vai vir anos de seca, que Deus revelou. Vai vir anos de seca, pois você, José, vai ser o homem que vai gerenciar esses anos de seca. Viriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca. Deus mostrou o sonho a Faraó. Ninguém acertou o que era aquilo. 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras. Ninguém soube dizer o que era aquilo. Alguém disse, ó, tem um preso. É um lá na cadeia que sabe interpretar sonho. Eu acho que Faraó estava desesperado. Disse, chama ligeiro. Chega José, bota José na frente de Faraó. Botar você na frente de... Não vou dizer o daqui não. Na frente de Trump. Certo? Aí bota você lá na frente de alguém, um líder bem importante. Para você resolver o caso dele. Aqui agora, pega e leva. Pegou ele na cadeia e levou. Quando ele chegou lá, ele disse, o sonho que o senhor teve foi que as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura que vai vir sobre a terra. As 7 vacas magras são 7 anos de escassez que vai vir sobre a terra. Bateu na hora em Faraó. Porque quando você tem um sonho que alguém revela, quando é aquilo, testifica ou não em você? Tem coisa que a pessoa fala, você diz, não é isso ainda. Mas quando a revelação é de Deus, você diz, isso deve significar isso aí. Aí aconteceu isso com o Faraó. O Faraó disse, pronto, é isso. Aí olhou para o lado, olhou para o outro, sabe de uma? Você preso, você, seu nome? José. Você, José, é que vai gerenciar isso. E aí tirou ele da cadeia, deu honra a ele, botou um anel no dedo, deu roupa, deu uma esposa para ele. E disse, agora tu vai gerenciar. E ele estocou comida por 7 anos. Quando vieram os anos de fartura, o que aconteceu? Quando vieram os anos de seca, o que aconteceu? A família de José lá longe, acabou a comida. Disseram, o jeito é ir para o Egito buscar comida. Ninguém sabia que José estava lá, vivo, porque quando venderam não sabia nem para onde ia, nem queria saber. Ninguém sabia que ele estava lá exaltado, porque Deus nunca desprezou. O homem desprezou, mas Deus nunca desprezou José. O homem desamparou, mas Deus nunca desamparou José. Não se meça pelo que o homem faz com você, porque o homem faz coisas terríveis. E aí chega a família de José, 13 anos depois. Chega os irmãos para comprar comida, no único lugar da terra que tinha. Deu de cara com quem? José. Agora estava tão transformado, arrumado, que eles nem conheceram. Mas o que aconteceu? Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou, fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. O homem gritou e disse José a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? Eu pergunto a você, tinha dor dentro desse homem? Tinha. Veja que ele pensou primeiro no pai. Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados, de boca aberta, diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. Vem, gente, chega aqui perto. E chegaram-se então. E então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Rapaz, se fossem uns aqui, uns e outros, ia dizer, vem, deixa eu beber aqui. Como é? Vem. Não é? Estou mentindo?
Não, se fosse uns e outros aí que a gente não vai investigar quem, perguntar, não vai pedir para ninguém levantar a mão, né? Nem eu estou aqui, não estou aqui. Mas muitos iam ter uma reação terrível. Mas ele disse: eu sou José, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, olha o que o homem disse, gente. A gente já está encerrando. O louvor pode vir. Olha o que o homem disse. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Ao entendimento desse homem, a cabeça desse homem. Ele disse, para a conservação da vida, ele via Deus em tudo. Tudo que acontece com você, veja Deus. Como hoje eu consigo ver Deus. Quando eu chorando ali, alguém dizia, é doida. Eu precisava daquilo para me reerguer. Senão eu estava lá abaixada até hoje, chorando. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra. E para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes. Ao discernimento que esse homem teve. Não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó. E para guardar-vos em vida por um grande livramento. Vamos? Tem mais, né? Assim, o 8. Assim não fostes vós, ele repete. Que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó. Falta o 9, não é isso? Assim, e por senhor de toda a sua casa. Olha, ele estava abaixo de Faraó, sendo que ele aconselhava Faraó, sendo que era ele que fazia o trabalho para Faraó. E como regente em toda a terra do Egito, apressai-vos. E subi a meu pai e diz ele, assim tem dito teu filho José, olha. Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Ele estava, vem pai, vem. Vamos? Aí ele diz que vai dar casa para eles. Diz, busca meu pai, vem todo mundo morar aqui perto de mim. Porque perto de mim não vai faltar comida, não vai faltar proteção. Vai buscar meu pai. Vem todo mundo, gente, vem. Ele falou com dor? Falou. Mas escolheu perdoar. Escolheu enxergar Deus na situação. A pior situação da sua vida não significa que Deus não estava lá. A pior situação da sua vida, muitas vezes, se você souber passar, gerenciar, é a virada de chave para Deus te exaltar. José precisou passar por isso tudo para um dia estar acima de todo mundo. Você não sabe o que Deus vai fazer com você ainda. Você não sabe o que Deus tem para a sua vida. Você não sabe o que Deus tem para a sua família. Mas fique sabendo que Deus não está de costas para você. Deus não se esqueceu de você. Deus não te desamparou. O homem pode ter desamparado. O homem pode ter te envergonhado. Mas Deus não te desamparou. José entendeu isso. Por isso ele disse, vem gente. Busca meu pai. Vocês vão morar aqui junto de mim. Essa palavra hoje é para dizer para você sobre família. Para dizer que não importa de onde tu veio.
Tu pode fazer melhor. Tu pode ser melhor. Como eu disse, que se eu tivesse numa situação semelhante, eu ia chamar meu filho e dizer que ele é amado. Mas na época ninguém tinha esse entendimento e Deus permitiu eu estar viva aqui hoje. Não está me lamuriando, que eu não ia para lugar nenhum se eu fosse assim. Vamos ficar de pé. Aliança à sua igreja, Deus te chamou para ser curada. Aliança à sua igreja, Deus te chamou para ser forte. Aliança à sua igreja, Deus te chamou para ser sadia. Não importa de onde tu veio, levanta a cabeça. Ó, a cabeça baixa tá fácil para um vir lá, ó. O diabo já vem, ó. Não. Levanta a cabeça. Diz a quem está junto de você, levanta a cabeça. Porque o melhor ainda está por vir. Dá um abraço nessa pessoa aí. E comece a orar por essa pessoa. O melhor de Deus está por vir. Comece a orar por essa pessoa. Isso, vai orando por essa pessoa. Os obreiros saiam do lugar, abrace as pessoas, orem por essas pessoas. Ninguém fique só. Ninguém fique só. Receba esse abraço de amor do Senhor. Aleluia. Aleluia. Isso. 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 Vá orando por essa pessoa. Receba a cura nessa manhã. Receba a restauração. Não importa o que doeu. Não importa o que te fizeram. Não importa. Importa o que Deus vai fazer. Ele ainda vai fazer. Ele ainda vai fazer. Ele ainda vai fazer. Ele vai fazer mais. Todos os oficiais, pode ir para até as pessoas. Escolha pessoas para você orar. Abraçar, tocar, profetizar na vida dessa pessoa. Porque o Senhor é o Deus que opera. O Senhor é Deus que restitui. Receba a restituição. Você que precisa de uma restituição familiar. Uma restituição por causa de uma dor que passou na família. Recebe uma restituição. Deus tem uma nova história para você. E você é o agente dessa nova história. Você é o agente dessa nova história. Você vai fazer diferente. E tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Hoje aqui decide perdoar quem te feriu. Decide perdoar aquele familiar que não soube te amar. Não soube te amar. Alguém pode dizer, não quis. Mas na verdade tem aquele que não soube te amar. Você decida perdoar agora. Porque Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para você. Aleluia. Sabe, o ingrediente principal da nossa alma não são pessoas, mas é o Espírito Santo. O que você mais precisa hoje aqui para ser curado é do Espírito